Ninguém te avisou que ia doer tanto. Disseram que era só se esforçar mais, acreditar mais, tentar de novo, mas ninguém falou sobre o cansaço que chega quando você tenta tudo. E mesmo assim, nada muda. Se você está assistindo isso agora, talvez esteja se perguntando em silêncio se ainda vale a pena continuar. E é exatamente por isso que essa história precisa ser contada até o final. A verdade é que quase todo mundo que você admira já pensou em desistir. Não uma vez, mas várias. Só que essa parte quase nunca aparece nas fotos, nos vídeos ou nas frases prontas. O que aparece é o resultado final. Nunca o caminho torto. Os dias de dúvida, as noites sem dormir e aquela sensação de estar ficando para trás enquanto o mundo parece seguir em frente sem você. Durante muito tempo, ele acordava todos os dias com um peso no peito. Não era preguiça, nem falta de vontade. Era a sensação de estar tentando viver uma vida que não fazia mais sentido. Ele trabalhava, cumpria horários, sorria quando precisava, mas por dentro sentia que estava apenas sobrevivendo. O pior não era o fracasso. Era a sensação de invisibilidade, de fazer o seu melhor e mesmo assim parecer insuficiente. O que ninguém fala é que a fase difícil não chega fazendo barulho. Ela chega em silêncio. Chega quando você começa a duvidar de si mesmo, quando começa a se comparar, quando se pergunta se o problema é o mundo ou você. E esse tipo de pergunta é perigosa, porque se você não tomar cuidado, começa a acreditar que não é capaz, que não é forte o suficiente, que não nasceu para dar certo. Mas aqui existe um ponto importante que quase sempre passa despercebido. O momento em que tudo parece perdido costuma ser exatamente o momento em que algo começa a mudar. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não é um milagre, não é uma virada cinematográfica. É pequeno, quase invisível. Às vezes, é só a decisão de levantar da cama mesmo sem vontade. Às vezes, é admitir que precisa de ajuda. Ele demorou para entender isso. Demorou para aceitar que não precisava carregar tudo sozinho. Que pedir ajuda não era sinal de fraqueza, mas de coragem. Aos poucos, começou a se reconectar com coisas simples. Uma caminhada no fim da tarde. Uma música que trazia lembranças boas. Uma conversa honesta com alguém que realmente queria ouvir. Não julgar. Nada mudou da noite para o dia. Isso é importante dizer, porque muita gente desiste achando que, se não melhorar rápido, não vai melhorar nunca. Mas a verdade é que a reconstrução é silenciosa. Ela acontece enquanto ninguém está olhando. Enquanto você acha que não está avançando e quando percebe, já não é mais a mesma pessoa de antes. O que antes parecia um peso insuportável começou a virar aprendizado. As quedas começaram a ensinar mais do que as vitórias. Ele percebeu que não precisava ser perfeito nem estar no tempo de ninguém, precisava apenas continuar um passo de cada vez, mesmo lento, mesmo com medo, mesmo sem garantias. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Não existe controle total. Existe escolha. Escolher continuar, mesmo sem certezas. Escolher cuidar de si, mesmo quando o mundo cobra resultados. Escolher acreditar que a fase difícil não define quem você é, apenas o que você está atravessando. Hoje, quando olha para trás, ele entende que aquela versão quebrada não era fraca. Era alguém tentando sobreviver com as ferramentas que tinha naquele momento. E isso muda tudo, porque quando você muda a forma como enxerga o seu passado, muda também a forma como constrói o seu futuro. Se você está passando por algo parecido agora, saiba disso. Você não está atrasado, você não está quebrado e você não está sozinho. A sua história ainda está em andamento. E mesmo que agora tudo pareça confuso, isso não significa que o final já esteja escrito. Se essa história falou com você de alguma forma, curta este vídeo e siga o canal. Aqui, a gente não fala só de sucesso, mas do caminho real até ele. Às vezes, tudo o que alguém precisa é ouvir que ainda dá tempo. E dá